Neste momento eu quero vos comentar, refletir um pouco, com respeito à oração. O que é a oração? Nós sabemos que a oração é um meio pelo qual Deus estabeleceu, Jesus estabeleceu, pelo qual o homem pudesse falar com ele. Nós vemos, Evangelho conforme escreveu São Mateus, Jesus orientando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que quando eles orassem, não fosse como os hipócritas, que eles oravam nas praças, repetindo as suas orações para serem vistos como pessoas que oravam a Deus. Eles estavam se vangloriando da forma pela qual eles oravam a Deus. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, no capítulo 6, versículo 9, os apóstolos, eles pediram a Jesus para que ensinasse como eles deveriam orar. E Jesus ensinou uma fórmula, Jesus ensinou uma fórmula padrão, introdutória, abrangente em todos os sentidos de uma oração. Nós vemos isso em Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 6, a começar dos versículos 9 ao versículo 13. Jesus assim ensinou aos seus apóstolos: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, ou não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui nós vemos uma fórmula introdutória que Jesus ensinou aos seus apóstolos como eles deveriam orar. Primeiramente, toda oração deve ser dirigida a Deus, Pai nosso que estais no céu. Porque somente a Deus nós devemos orar. Porque Ele é o único que é onisciente, onipresente e onipotente. Ao mesmo tempo, Ele sabe tudo o que acontece no globo terra. É o único que sonda as mentes, os propósitos e as intenções do coração do homem. E a oração deve ser feita em nome do seu Filho. O próprio Jesus disse, que orei em seu nome, tudo que pedide em seu nome ao Pai, Ele o concederia. Eu quero aqui fazer uma observação. Tudo que pedide ao Pai em seu nome, conforme São Marcos, capítulo de número 11, versículo 24. Nós não podemos formular uma doutrina baseada em uma só passagem, em um só versículo. Deve ter vários versículos relacionados a este assunto. E nós vemos na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. São João diz: esta é a confiança que temos nele, em Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, esse tudo tem que estar de conformidade à vontade de Deus. E estamos certos que iremos obter aquilo que nós estamos pedindo. Então, mais ou menos,
há três formas de Deus responder uma oração de uma pessoa, um pedido de uma pessoa. Primeiro, um sim, né, de acordo a como nós pedimos. E às vezes, um não, e às vezes existe um silêncio, né? São formas de Deus responder às nossas orações. Nós vemos na Bíblia as pessoas que oraram ao Senhor, clamaram ao Senhor e não tiveram uma resposta de imediato. No entanto, insistiram até Deus responder. E Deus respondeu de conformidade à sua vontade, né? Nós vemos, Ana era estéril, ela orou bastante, Deus abriu a madre, né? Isaac também, Deus abriu a madre de Sara também, lhe dando um filho que era estéril. Nós vemos Jesus sabendo já a vontade de Deus, que ele tinha que morrer, mas ele orou, né, para que Deus mudasse, né, a maneira pelo qual ele iria morrer. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele já sabia, mas ele orou para que Deus pudesse afastar aquele cálice. E prevaleceu a vontade de Deus. Então, a oração ela tem essas três formas para ser respondida, né? Vemos que Jó realmente ali Deus manteve em silêncio diante daquela situação que ele estava passando. E no final Deus respondeu, revertendo o cativeiro de Jó e dando vitória a ele. No entanto, a Bíblia recomenda que nós não devemos ficarmos preocupados, né? Antes, as nossas petições devem ser conhecidas perante Deus com orações e súplicas, né? Orações e súplica com ações de graça, ou seja, sempre agradecendo já a Deus com antecedência por aquilo que Deus irá fazer, como Deus irá responder, porque esta foi a vontade de Deus. Então, Jesus ensinou a oração introdutória: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, que todos reconheçam que o teu nome é santo, então deve ser reverenciado o nome do Senhor Jesus Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse reino de Deus era um reino que estava sendo inaugurado já na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele mesmo disse: o reino de Deus está entre vós, que ele iria ser inaugurado com a presença do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que iriam aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque o reino de Deus nem é comida nem bebida, mas gozo e alegria, né, no Espírito Santo. Então há um reino abrangente, que é um reino milenial, que está no futuro para ser inaugurado, né? Então ele diz: assim na terra como é feita no céu, né? Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a provisão diária. Deus sempre irá prover o alimento para os seus filhos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, né? Devemos confessar os nossos pecados, né, diante de Deus, para que Ele possa perdoar as nossas dívidas contra os nossos transgressores, né? Se nós não perdoarmos os nossos transgressores, né, Ele também não nos perdoará. Aquele que nós pecamos, né, as nossas dívidas que nós temos com alguém, pecados, né? Então nós devemos reconhecer os nossos atos, perdoar, para que sejamos perdoados também. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, Deus está sempre nos protegendo contra as ciladas, contra as astutas ciladas do maligno. Então aqui está o princípio de uma
oração, ela deve ser endereçada a Deus, exclusivamente a Deus, e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há motivo do cristão ficar preocupado, né? Então Paulo diz que nós devemos ocupar a nossa mente, né? Tudo com aquilo que é verdadeiro, tudo com aquilo que é honesto, tudo com aquilo que é justo, que é puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude e algum louvor, isso é o que pensai, é o que ocupe os vossos corações. Então nós devemos depender exclusivamente da providência de Deus. E Jesus deixou bem claro em seus ensinamentos, né, contra os seus seguidores, que eles não deveriam andar preocupado, né? A ele fez a seguinte comparação: observe os lírios do campo, eles não tecem, né, não fazem assim roupa para si, e Deus cobre os lírios do campo. As aves do céu também Deus as alimenta. E não valei vós mais do que as aves, mais do que os lírios do campo, que hoje, né, está vivo, e à tarde eles irão perecer, né? Então, aí Jesus orienta dizendo assim: antes buscais as coisas do reino de Deus, as coisas que vão de cima, e essas coisas, ou as demais coisas, os serão acrescentadas. Então, Deus cuidará daqueles que dão prioridade às coisas espirituais de Deus. E Deus não nos deixará faltar aquilo que nos é necessário para nossas vidas. Que nós possamos depender de Deus através da oração, fazer conhecida a Ele as nossas necessidades. Não que Ele não conheça as nossas necessidades, mas a oração é o meio pelo qual também nós entramos em comunhão com Deus. É o meio também pelo qual o cristão ele é fortalecido na graça do Senhor Jesus Cristo. Um cristão não pode viver sem uma vida de oração. O cristão não pode viver sem uma vida de meditação da palavra de Deus. Porque através da oração nós falamos com Deus. Através da oração nós recebemos graças, né? E através da leitura da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, Deus fala conosco. Então que nós possamos ter por hábito orar constantemente, né? É aquilo que o apóstolo São Paulo diz: orai e sem cessar, ou seja, nunca desistir, nunca esmorecer, né? Jesus disse, comparando a oração como alguém que está pedindo alguma coisa a alguém. Não desiste até aquela pessoa lhe dar aquilo que ele está precisando. Como uma pessoa que está batendo em uma porta, ele não desiste até aquela porta abrir e ser atendido. É como uma pessoa que está buscando alguma coisa, procurando alguma coisa que perdeu, não desiste até encontrá-la. Porém, Jesus disse: pedi, pedi, batei, batei, buscai, buscai. Porque quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. E quem busca, um dia há de encontrar. Então, não desista, né? Mas continue persistindo em oração. Porque com certeza Deus irá responder da melhor maneira. Talvez não como você esteja pedindo, mas Ele irá responder.
E como ele responder, agradeça, porque esta foi a vontade de Deus para cada um de nós. Tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Eu não sei que momento você está assistindo este vídeo, mas com certeza Deus está lhe orientando como você deve proceder, né, através dos problemas que surgem, que está surgindo em sua vida. Nós devemos apresentá-lo a Deus. Nós devemos confiar nele através da oração, através da intercessão, através da súplica, já agradecendo com ação de graça. Então deposite a sua fé, a sua confiança em Deus, que Ele está sempre com as suas mãos estendidas e com os seus ouvidos bem abertos para ouvir o clamor daqueles que confiam nele.